Tempo da luz, louvado seja o nome do nosso Pai e ao queridos e amados irmãos. Mais uma vez vamos o vídeo de hoje ele é meio polêmico, mas necessário para tirar dúvidas, né? Cada caso é um caso, existem várias maneiras de se morrer nesse mundo, né? E nesse reino aqui tudo é permitido e algo não interfere aqui nessa terra. E como o nosso irmão, né, o Jeová, ele é meio trapaceiro, o Lúcifer, né, que é o Deus maioral dessa terra, ele humilha as pessoas, né, provoca discórdia, briga, guerra, morte. E apesar disso tudo, ele ainda dá risada das pessoas que lhe adora, lhe reverencia, né, presta culto a um ser que não dá a mínima para nenhuma delas. Ele entrega o mal, a perversidade e recebe louvor e oração em troca de maldade que ele entrega ao povo. Existem pessoas que falam, eu tenho intimidade com Deus, né? Eu tenho intimidade com Deus. A gente vê isso direto, né? Principalmente entre os evangélicos. Raramente você vê um católico falar que tem intimidade com Deus. Mas o povo evangélico é impressionante. É como se o Deus da Bíblia fosse uma espécie de empregado, um contratado, né? Um funcionário, para na hora que os evangélicos precisarem, ele tem que estar no ponto. Então, é isso. Eles têm muita intimidade com Deus. Mas quando você precisa de uma prova real, a intimidade pula pela janela. Não funciona. Quando você coloca a intimidade do Deus, da Bíblia, na vida das pessoas, para provar na vida dos outros, na real, não funciona. Tá? Por isso que eu deixo claro, aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas, ele não governa esse mundo, ele não controla nada aqui. Ele fez, criou e entregou na mão do nosso irmão, né, o Jeová, que agora as pessoas estão com um novo nome para ele, agora é Yahová, não importa, tá? Se é Jeová, se é Yahová, se é Jeová Jiré, se é Jeová Rafá, se é Adonai, se é o Shaddai, se é Deus Todo-Poderoso, né? Se é o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, não sei o que, não importa. Trata-se do mesmo personagem, Lúcifer. Tá? O ser mais trapaceiro, mais carrasco e perverso que esse mundo já conheceu. E apesar disso, é o mais adorado em toda a terra. É impressionante, viu, meus irmãos? Hoje eu tenho alegria. Quando eu conheci o mensageiro de Yahweh, o Mitzaú, quando ele começou a me instruir, a me explicar e a revelar certas coisas, hoje eu sinto alegria. Porque o Deus da Bíblia, ele é ignorante da força dele, mas ele é um ser ignorante. Tanto é que ele é contraditório naquilo que ele mesmo anuncia. Ele não consegue se manter com uma verdade absoluta, ele sempre se atrapalha ao longo da palavra dele mesmo. Sem mais enrolação, nós vamos ao que interessa. Hoje, se não me falha a memória, parece que é 15, né? 15 de agosto de 2026. Para quem não conhece o nome do meu canal, o canal no YouTube é Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. É o nome do canal, o canal no YouTube. Aí quando eu gravo um vídeo no YouTube, eu compartilho no Facebook, mas raramente eu gravo direto no Facebook. Eu apenas compartilho lá. E aí se você quiser divulgar o meu trabalho, você deixa o seu joinha, né? Aperta o sininho para você receber as notificações. E o seu comentário, é só isso. Precisa mais do que isso.
Aí você vai estar ajudando a compartilhar, né? E a divulgar a mensagem do nosso Criador. Vivemos sobre a opressão, digamos assim, de 3 tipos de governo. O primeiro, o principal, o maioral de todos, que é Yahweh, governa o reino da luz, que é fora do domo dessa terra, fora da prisão onde nós se encontramos. E ele não interfere nesse reino aqui do nosso irmão, que é filho dele, o Jeová Jiré, tá? O Deus de Moisés, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, tá? E Yahweh não interfere no reino de Jesus, que é o Deus dos evangélicos, né? Que é um Deus inventado, um Deus criado, mas virou um Deus, né? É o Deus dos evangélicos. Então, o Ser Supremo, aquele que nos criou e nos deu o fôlego de vida, coloque uma coisa na sua cabeça. Ele não está nessa terra, tá interferindo na vida de seu ninguém. Por isso que o mensageiro me passou, tá? Não interfere não. Não importa o que você faça nesse mundo, aquele que te criou não vai interferir nas suas escolhas, nas suas decisões, não. Aí o segundo reino mais poderoso, que é o reino de Deus, que é aqui mesmo, que é o Jeová bíblico, ele é carrasco. Ele exige adoração, mas entrega perversidade, entrega castigo, tá? Ele ameaça. A adoração a Jeová, ao Deus da Bíblia, sempre vem com uma ameaça de te jogar no inferno e te queimar por toda a eternidade. Te castigar e não sei o quê. E o terceiro reino é o reino dos anjos dele, que se encontra na terra. Aqui no Brasil nós chamamos de orixá, preto velho, pombagira, caboclos. Eles têm vários tipos de valanche. Em outros países do mundo, eles mudam de nome dependendo do lugar, mas os seres são os mesmos. Eles são milhões e milhões e milhões de seres celestiais que se rebelaram contra Yahweh, foram condenados, caíram nas trevas junto com o Deus daqui, e nós também. E Yahweh tirou o poder dele criar a luz, porque ele se chamava Samael, Lúcifer, criador de luz, aquele que portava a luz. E Yahweh, nosso Pai, tirou dele esse poder e não forneceu mais os materiais físicos para ele construir mundos, como ele era antes no reino do nosso verdadeiro Criador, tá? Samael, Lúcifer, criador de luz e construtor de mundos. Quando ele aprendeu, ele tentou ser semelhante ao nosso Pai e resultou na queda dele e nos arrastou. Por isso que o título do livro, que vai ser passado para os irmãos ainda esse ano, será Anjos Caídos que se tornaram seres humanos na Terra. Tá? É o título desse trabalho. Muitas das vezes as pessoas me pedem, né, o PDF, querendo que eu mande para eles. O PDF ainda não está pronto da maneira como precisa para poder compartilhar. Ele precisa ser corrigido, revisado, tá? Algumas palavras têm que estar adequadas, os pontos, as vírgulas, acento, porque eu não tenho estudo para fazer isso. Está na mão de um irmão de confiança, ele vai fazer um livro, né? Aliás, vários livros, né? Mas o objetivo é publicar um livro de verdade, com capa e tudo. Aí ele vai mandar para mim um PDF para eu poder compartilhar com vocês aqui no Brasil. Mas o objetivo do irmão é publicar livros, para ele poder anunciar ao mundo em vários idiomas. Não é apenas no idioma português. Vários idiomas. Então vamos aguardar ele terminar. Então, meus queridos e amados irmãos, o terceiro reino, que é o reino dos anjos de Jeová, né? Do Yahvé, um novo nome que tem agora, né? Yahvé. Eles instalaram os reinos deles na terra quando eles romperam com o Jeová, com o Deus de Moisés.
houve um grupo de seres que se rebelou também contra o Jeová, já aqui nesse mundo. Porque quando o Jeová enganou esse povo, que é os anjos, ele prometeu cargos importantes, ele prometeu poder e autoridade e a mentira do livre-arbítrio. Porque você não pode exercer o livre-arbítrio de maneira como você quer, porque o Jeová não aceita. Ele deu o livre-arbítrio para a raça humana, mas quando a raça humana faz o livre-arbítrio do jeito que elas gostam, do jeito que elas querem, do jeito que elas bem entender, o Jeová não concorda. Ele ameaça com castigo, com prisão, com punição. Mas para que deu então? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí, quando Yahweh criou esse mundo e entregou na mão dele, ele ainda não era adorado, ele não era conhecido como Deus na terra. Ele não era conhecido como Deus ainda, antes dele criar o livro dele. A Torá não existia, a Bíblia não existia. Na época de Adão e Eva, nenhum desses livros que nós conhecemos hoje não existia. Então, naquele tempo, ninguém conhecia nenhum Deus. Adão nunca conheceu nenhum Deus. Por que está na Bíblia que Adão era servo de Deus? Porque o diabo colocou dessa forma. Na época de Adão, ele não existia nenhum Deus. A raça humana não conhecia Deus nenhum. Mas eles conheciam alguém que tirou o poder daquele que nos derrubou. Tá? Lúcifer. Seu nome é Yahweh. E Yahweh, Adão conhecia. Aquela geração primitiva conhecia Yahweh. Conhecia o Pai. O nome verdadeiro do Criador. Tanto é que tem pista na Bíblia, na própria Bíblia, no livro de Gênesis, não estou lembrado qual é o capítulo, que houve um tempo que eles começaram a invocar o nome, né? Que eles escrevem na Bíblia o nome de Deus, né? Então eles conheciam o nome do Criador naquele tempo, o nome dele mesmo, que é esse que eu falo agora. Depois que eles foram condenados, como eu falei no vídeo ontem, por ter corrompido a primeira geração, na época de Noé, foi aonde ele se zangou e se instalou nas regiões celestiais do nosso planeta, o que ele disse entre ele e os seus anjos, já que nós não temos mais o direito de acessar o reino do nosso Pai, esses aqui também não acessarão. Porque mesmo depois que eles foram mortos, eles saíram do corpo e foram aprisionados nas trevas, o nosso Pai retirou eles das trevas e fez eles passar pelo corpo novamente sobre a geração de Noé. Aí isso irritou o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico ficou indignado porque ele foi condenado junto com os seres que se negaram a passar pelo sistema que Yahweh havia criado, que é o corpo físico, para pagar o preço da rebeldia de todos os anjos que se rebelou contra ele no reino da luz. Tinha que passar pelo corpo e pagar o preço da rebeldia para poder se purificar, se limpar e voltar para casa. Esse era o sistema. E eles não aceitaram. Além deles não aceitar passar pelo sistema que o Altíssimo havia criado, eles ainda pioraram mais ainda a situação deles. Eles resolveram entrar no corpo dos outros para atrapalhar a vida deles. Esse foi o real motivo que Yahweh condenou o Deus da Bíblia e todo o seu exército de anjo maligno, que hoje em dia nós conhecemos como demônios. E nessa época a Bíblia não existia. Aí então ele se indignou, porque ele não tem condição de lutar contra o Todo-Poderoso, contra Yahweh, nosso Pai, porque ele é a força suprema, mas ele tem 100% de certeza que a força suprema não interfere na terra, na vida de ninguém. Ele deixa o povo livre do jeito que o Jeová determinou para eles. Porque esse povo que se encontra no livre-arbítrio, foi por causa disso que eles rebelaram contra o Altíssimo.
Esse é o motivo porque é que o Altíssimo não interfere na vida de ninguém nessa terra, porque eles abandonaram as leis dele para aceitar o livre-arbítrio do Jeová. E como ele é justiça, ele deixou o povo livre. Cada um por si, tá? Na mão do seu irmão. Então, ele se organizou aqui em cima com um exército de seres que foi condenado junto com ele. O ódio dele multiplicou. Ele disse, já que ele deu outra chance para esses aí voltar para casa, nós não podemos permitir que eles retornem. Nós temos que bolar uma outra maneira de atrasar a viagem deles, já que não podemos mais entrar no corpo deles, na época de Noé, porque a geração de Noé era digna, então não tinha como o demônio acessar o corpo deles. Então ele bolou uma estratégia, não podemos entrar no corpo agora, então vamos atalhar os seus espíritos e as suas almas quando eles saírem do corpo. Quando eles morrer, eles vão sair do corpo. Então vamos atalhar eles daqui de cima, para quando eles tentar sair do domo para fora, nós estaremos lá esperando cada um deles. E vamos lutar para trazer eles de volta para a terra. E assim os principados e as potestades de Satanás se organizaram. Quando o apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, ficou sabendo que isso era uma mais pura verdade, na época dele, ele citou a carta à igreja de Efésios. Não devemos lutar contra a carne e nem contra a sangue. Nós temos outros inimigos que se encontram nos esperando nas regiões celestiais. É contra eles que nós temos que batalhar. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, acorda, meu amigo, acorda, minha amiga. O apóstolo Paulo tentava abrir os olhos do povo de sua época. Nós temos uma luta para travar, mesmo depois da morte. E vocês aqui na terra, brigando entre si, querendo saber quem é de Paulo, quem é de Cristo, quem é de Moisés, porque naquele tempo, da época dos apóstolos, existia esse atrito de religião, era cada um por si, cada um queria seguir um tipo de Messias, e o apóstolo Paulo, indignado com isso, ele disse, não devemos lutar entre nós, nós temos uma luta principal contra os principados, as potestades, as entidades malignas desse mundo tenebroso, que eles estão instalados nas regiões celestiais desse mundo, nos esperando, e vocês aqui brigando entre vocês. Nós temos que passar por eles. Estão pensando que o verdadeiro evangelho está na Bíblia? O que a Igreja Católica colocou na Bíblia, meu amigo, foi os benefícios, os milagres, foi as curas. Foi só isso. Mas a história real, eles queimaram. Então, quando eles atalhavam as pessoas daqui de cima para não deixar elas entrar no reino da luz, vale lembrar que quando o Altíssimo deu a segunda chance a esse povo, ele não deixou nenhum anjo defendendo ninguém. Ele apenas deu uma nova chance para que o povo se arrependesse e se voltasse ao princípio de suas palavras. Mas ele não deixou nenhum anjo e Satanás se aproveitou. Já que não tem anjo nenhum aqui defendendo eles, vamos lutar contra as suas almas, contra os seus espíritos. Porque nós não podemos acessar o corpo deles, porque eles agora se encontram sob a proteção do nosso Pai. E eles são dignos, o corpo deles é puro, não dá para entrar. Então vamos agora atalhar os seus espíritos. Estão entendendo? Aí quando a alma subia, que ela tentava sair da terra para entrar no espaço sideral e ser dirigido às moradas celestes, que o Messias falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então quando ele se dirigia, eles encontravam com um exército de principados e potestades de seres malignos, nas nuvens do céu nos esperando. Eles avançavam para cima das pessoas, e como o exército dele é grande, elas não tinham como fugir, e não tinha nenhum anjo para defender. Foi aí que o Supremo se indignou outra vez. Aí enviou o arcanjo Micaú, que nós chamamos de Miguel,
para derrubar o Jeová, que estava atrapalhando seus irmãos entrar no céu, como diz os evangélicos. Tá? E isso a Bíblia não explica. Porque eu já disse, a Bíblia foi criada para manter as pessoas na ilusão. Esperando um Jesus que nunca voltará, esperando ressurreição de cadáver que nunca ressuscitará, esperando o arrebatamento que nunca será arrebatado, esperando que as estrelas vão cair, que o sol vai perder o seu brilho, que a lua vai não sei o quê, que a terra vai se acabar e vai fazer outra terra. Tudo isso são mentiras. Isso nunca vai acontecer. Tá? Foi assim que a Bíblia foi criada. Para manter o povo na espera. Esperando. E morre esperando. Vem outra geração e eles continuam esperando. Eles tornam morrer. Vem outra geração e eles tornam esperar. Porque todas as gerações que vai nascer nesse mundo, de um jeito ou de outro, vão conhecer a Bíblia. E ela foi criada exatamente para manter todo esse povo na terra. Na ilusão de que vão subir, quando na verdade eles vão ficar aqui mesmo, para trocar de corpo, para reencarnar no reino do mesmo Deus que elas adoram e confiam. Vocês acham que eu sabia disso? Sabia não, meu irmão. Isso são revelações lá de cima. Não tem nada a ver com a revelação do Espírito Santo, que é um mentiroso e trapaceiro, que está até revelando vitória de político do filho do Bolsonaro. Já estão de novo cometendo as mesmas cagadas. Inclusive teve uma pessoa que comentou no meu canal aí, porque eu não falo do Lula, que foi condenado em 9 instâncias, não sei o quê. Sim, meu irmão, o Lula foi condenado, verdade. Mas ele foi preso. E ele pagou a cadeia. Por que ele foi preso e depois foi solto e virou presidente do Brasil? Porque a mesma justiça que condenou ele não achou prova suficiente para manter ele na cadeia. E o cara se tornou presidente do Brasil depois que saiu da cadeia. Agora você acha que o Jair Bolsonaro, quando sair da cadeia, vai virar presidente outra vez? Sabe quando? Nunca. Para ele acabou, para sempre. Ele nunca mais será presidente dessa nação aqui, não. Ele vai sair da cadeia só para esperar a morte. Tá? Eu não tenho nada a ver com Lula, nem com Bolsonaro, nem com o filho dele. Eu só sou obrigado a votar porque senão o sistema me prejudica. Quando chegar a minha idade de eu me aposentar, se eu não tiver nenhum título de eleitor provando que eu votei ou que eu justifiquei, tudo isso vai influenciar na minha aposentadoria por idade. Ou seja, o sistema, eles nos obriga, de um jeito ou de outro, a votar em alguém. Não é porque eu gosto do Lula. Eu não dou a mínima pro Lula. Para candidato nenhum. Agora, contra fatos verídico, contra fatos, não houve nenhum presidente na história do Brasil, desse país aqui, que fez o que o Lula fez. Não estou querendo puxar o saco do cara, estou falando de fatos. Fatos. Tá? Há 30 anos atrás, quando você adoecia, não vinha nenhuma ambulância buscar você para te levar para o hospital. Existia ambulância há 30 anos atrás? Não existia o SAMU? Existia a unidades de saúde, que nós chamamos de posto de saúde hoje em dia? 30, 40 anos atrás, quando a direita governava esse país, quando apenas a direita governava, existia tudo isso? Posto de saúde, Minha Casa Minha Vida, existia essas coisas? Existia carteira de trabalho assinada, existia seguro-desemprego, existia isso? Não, nada disso existia. Existia direito trabalhista? Não. E a direita governou por mais de 400 anos. Mais de 400 anos, esse país foi governado pelos candidatos da direita. E o que é que eles fizeram? Nada. Porque todos os benefícios que tem hoje, foi a esquerda que criou. Até os que são da direita, eles são beneficiados por aquilo que o Lula fez. Não é porque eu estou do lado do cara. O que ele criou está criado, meu irmão. O que ele fez está feito. Você gostar dele ou não, não importa. Você não vai apagar o que ele fez. Ele entrou para a história. O primeiro presidente no mundo inteiro,
mais influente, mais carismático de todos os líderes do mundo inteiro. Nenhum deles vai superar o Lula, nem aqueles que já foram presidente dos Estados Unidos. Nunca houve um presidente nos Estados Unidos, a maior potência nuclear do planeta, que alcançou o que o Lula alcançou. O Lula conseguiu o carinho e a aprovação de todos os líderes do mundo. Não houve um líder de país nenhum que desaprovasse o governo do Lula. O cara entrou para a história. Isso são fatos. Ninguém pode apagar isso. Tá? Ninguém vai apagar isso não, mesmo depois que ele morrer. É que nem o Pelé. O Pelé se tornou o rei do futebol, acabou. Pode vir quantos jogador vier depois dele. Ninguém vai tomar a sua coroa. Então, é lamentável? É. Mas o Lula conseguiu isso. Ele conseguiu. Não é que eu goste dele. Não é porque eu concordo com ele. Mas ele conseguiu mesmo. É um fato, não dá para negar. Ele conseguiu. O que nenhum presidente no mundo inteiro conseguiu. Ele conseguiu. Tá? Não é falta de dinheiro que o Brasil é roubado. Não. Mas ele foi o único presidente no mundo, na história desse país, que dividiu o dinheiro entre os pobres. Dividiu a renda. Dividiu os impostos. As verbas federais. Ele dividiu entre o povo. E nenhum governo fez isso antes dele. Nenhum. Tá? Ele dividiu a fonte de renda. Ele criou muitos projetos que não tem como negar. Não dá para negar. Tá? Antes dele, do Lula, vou contar aqui de 20 anos para trás, 20, 25 anos para trás, você viu um pobre andar numa Bros de 22 mil reais? Você acha mesmo que um pobre podia comprar uma Bros? Há 20 anos atrás? Você acha que um pobre podia comprar um carro há 20 anos atrás? Hoje em dia um pobre, além dele poder comprar um carro, comprar uma moto nova, usar os melhores smartphones, ele ainda consegue comprar uma casa, tá? Muitos se tornaram donos de terra, lote, chácara. Quem deu isso para eles? O governo Lula. Eles nunca adquiriram nada disso em governo da direita. Isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Ele acabou com a escravidão. No Brasil ele acabou. Trabalho escravo. Muitos fazendeiros da minha época de adolescente foram processados e pagaram multas altíssimas. Mas antes do Lula, nenhum deles ia para a cadeia. Você podia levar qualquer um na justiça, o pobre perdia. Você podia processar qualquer empresa de qualquer lugar, há 20 anos atrás você não ganhava. Ganhava não. Não dava em nada. Depois que o Lula criou os direitos trabalhistas e carteira assinada, remuneração, multas rescisórias, tudo isso depois que ele criou no governo dele, agora as empresas respeitam o pobre. Tá? Eles não podem demitir alguém por qualquer coisa, senão eles têm que pagar caro. Mas antes disso, eu trabalhei 12 anos da minha vida, quando eu era adolescente, 12 anos da minha vida em uma fazenda, tirando leite e fazendo queijo. Eu saí apenas com a muda de roupa. O fazendeiro não me deu nada. Adiantava eu processar ele? Há 20, 30 anos atrás? Não, meu irmão. Não dava em nada. Mas se eu tivesse trabalhado 12 anos de carteira assinada para o mesmo fazendeiro, ele estava ferrado agora. Eu tinha que arrancar no mínimo uns 100 a 200 mil reais dele. Tá? Eu comecei a trabalhar para ele quando eu tinha 12 anos de idade. Eu saí aos 24, sem nenhum direito. Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Ele me explorou. Ele me explorou durante 12 anos de idade. Eu não recebi nada. Mas nesse tempo, não era o Lula que governava. Então, contra fato não há argumento, rapaz. Eu tô falando de fatos. Não é porque eu gosto do governo do cara. Eu não gosto de político nenhum. Eles nunca me deram nada. Tá? Eles nunca pagaram meu aluguel, nunca me deram uma muda de roupa, nunca me deram 1 quilo de arroz, não.
É eu que tenho que trabalhar para me virar, sempre foi assim. Agora eu não estou trabalhando porque eu cuido do meu pai. Já é idoso. Então é o benefício dele que sustenta, eu e ele. Mas na época que eu trabalhava, político nunca me deu nada não, rapaz. Essas pessoas ficam aí perdendo tempo com esquerda, com direita, essa babaquice. Acho que esses caras vai estar aí para você. Então vamos à mensagem para essa geração. Queridos e amados irmãos, certa vez eu perguntei o que acontece com o espírito ou a alma de alguém que tira a vida de outra pessoa. O anjo respondeu: quando um irmão mata outro irmão, aquele que morreu primeiro terá a sua vida, terá a sua alma ou espírito levado para um lugar reservado, aonde estão todos aqueles que partiram antes do tempo, pessoas que foram interrompidas as suas vidas por alguém antes da hora. Ele não me disse onde é esse lugar, ele não deu detalhe, ele só me disse que existe um lugar para onde vão as almas das pessoas e os espíritos de quem morre antes da hora. Não é apenas assassinato, né? Não é apenas assassinato, tá? Às vezes você pode morrer afogado, pode morrer de acidente, né? Em todo caso, você morreu antes da hora. Existe isso. Às vezes algum maluco enche o cu de cachaça e pega o carro, sai na rua e atropela uma família e ali ele mata 3, 4 pessoas. Elas estavam designadas para morrer naquele dia? Não. Elas foram atropeladas por um maluco que estava bêbado no volante. Tá? Agora, aqueles que matam, literalmente com intenção, esses aí estão ferrados. Então eles vão para um lugar onde se encontra todos aqueles que morreram, que partiram antes do tempo, ou seja, que suas vidas foram interrompidas antes da hora. E lá, nesse lugar, aquele que morreu aguardará até que o seu assassino também morra. E isso a Bíblia não explica. A Bíblia mente dizendo que eles estão dormindo debaixo da terra, aguardando o Senhor Jesus voltar. É isso que a Bíblia descaradamente nos ensina. Mas isso é uma mentira planejada e colocada na Bíblia para passar uma ideia de que as pessoas que morreram estão dormindo debaixo da terra. Então ambos irão se encontrar nesse mesmo lugar e compreenderão por que estão nas regiões da escuridão. Porém, ele sofrerá uma tortura de todos aqueles que ele prejudicou. Depois que ele passar por esse sofrimento, ele será levado a outra região mais inferior, aonde se encontra todos aqueles que são piores do que ele, assassinos, estrupadores, ladrões, e lá ele será preso pelo tempo de vida que ele interrompeu de outras pessoas, recairá sobre ele na terra da escuridão. Que lugar é esse? Nas trevas, que os espíritas chamam de umbral. É para lá. Além dele passar por um lugar que as almas das pessoas que ele matou, que ele interrompeu, que está aguardando ele chegar lá, e vão moer ele no cacete. Olha, depois que ele passar pelas mãos das pessoas que ele mesmo matou e levar uma baita de uma surra, ele é retirado de lá e levado mais para baixo, cada vez mais nas profundezas do inferno, aonde tem estrupador, ladrões,
tá entendendo? Assassino, que são piores do que ele. E ele vai ficar lá no meio desse povo. E ele vai ficar preso durante o tempo de vida que ele interrompeu do seu irmão, que ele matou quando estava na terra. Vocês estão entendendo? E a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas ela diz que nós estamos esperando a volta de Jesus, roncando debaixo da terra. Vai nessa. Vai nessa ilusão que tem alguém dormindo. Tá? Estão sendo moídos no cacete. Você acha o que acontece com a alma de alguém que morre na guerra? Onde eles vão? Eles se encontram depois, nas trevas. Os mesmos que se mataram na guerra. A Bíblia fala sobre isso? Interessante, né? A Bíblia foi criada para esconder tudo isso. Será que é à toa que o Supremo designou não matarás? Um dos seus mandamentos, quando ele entregou a verdadeira palavra a Moisés, antes dele se corromper e quebrar as tábuas do pai, e depois ser escravizado pelo maligno até o dia em que morreu, um dos mandamentos do Supremo era esse: não matarás. Não derramarás sangue de inocente, porque eu sou Yahweh, o teu Criador, e não terás nenhum Deus diante de mim. Não os adorarás e nem prestarás culto. Honrará o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Tá? Não cobiçarás nada de ninguém. Não roubarás, não furtarás. Moisés roubou, Moisés furtou, Moisés matou, Moisés adulterou, Moisés cobiçou, Moisés fez tudo aquilo que o Ser Supremo disse que não era para fazer. Mas apesar de tudo isso, até hoje tem igreja que lambe as botas de Moisés, como tem bolsonarista que lambe as botas do Trump nos Estados Unidos, que o cara tá querendo ferrar com o nosso país. E tem gente aqui no Brasil lambendo as botas do cara. É a mesma coisa, o que tem de evangélico aí lambendo as botas de Moisés. Sendo que o Moisés foi um dos piores assassinos que o mundo já conheceu, um dos piores psicopatas que já pisou nessa terra, mas é chamado de homem de Deus. O cara era um completo psicopata. O cara partia a barriga de mulheres grávidas. Você está pensando que é brincadeira? O cara matava criança, rapaz. Criança inocente. Recém-nascido. Esse é o homem de Deus que as igrejas idolatram. Tá? Tá pensando que a mensagem que eu trago para a minha geração vem desse Deus todo, da Bíblia aí? Não, esse Deus eu conheço ele, é Lúcifer. Isso aí é o impostor se passando pelo nosso pai, enganando esse povo trouxa. Ele entrega o mal e recebe louvor. Ele entrega furacão, ele entrega temor de terra, ele entrega enchente, ele só entrega tragédia no mundo todo. Ele entrega guerra, e ele recebe adoração, louvor, cântico, música. O povo é cego, o povo está num completo engano. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: o Deus desse mundo cegou total o entendimento desse mesmo povo que adora ele. Eles são cegos. Eles não conseguem entender que a maldade do Deus ali, o Deus que eles adoram, eles não conseguem entender. Aí eles ficam jogando a culpa no diabo. Mas como assim? Como é que você vai jogar a culpa no diabo se o diabo não faz o mal com ninguém? Na Bíblia, não. Se alguém me provar que o diabo pratica o mal na Bíblia, você pode me provar o versículo, o capítulo, e eu vou comer a folha ao vivo no YouTube. Se aparecer um crente, um pastor, um padre, um presbítero, um missionário, uma missionária, um apóstolo, se você me provar, qualquer um de vocês que lê a Bíblia, se vocês me provar na Bíblia, aonde Satanás mandou matar alguém, aonde Satanás mandou cortar a cabeça de alguém, aonde Satanás mandou travar uma guerra com alguém,
Se vocês me provar isso na Bíblia, eu como a folha ao vivo e bebo água. Agora, a Bíblia está repleta de passagens aonde Deus está mandando matar, aonde Deus está mandando torturar, aonde Deus está mandando crucificar, cortar. Tanto é que ele matou o filho dele, né? Não é isso que está na Bíblia? Que Deus enviou o seu filho para morrer por nós, para ser crucificado. Imagina um Deus doido desse. Ele matou o próprio filho. Hoje eu conheço a verdade. O nosso Criador, ele não enviou o Messias a esse mundo para morrer pelo pecado de ninguém. Não. O verdadeiro não. Ele foi enviado para denunciar os deuses e os seus ensinamentos mentiroso e trapaceiro. Ele foi enviado para denunciar aquele Deus do Antigo Testamento. E por esse motivo, ele foi perseguido, ele foi condenado, ele foi acusado e assassinado. Não é porque o Deus enviou ele para morrer por nós, não, rapaz. Para pagar pecado de ninguém, como o diabo colocou na Bíblia. Se o Messias fosse morto pelo nosso pecado, então hoje em dia a terra era para estar zerada de maldade. E a maldade multiplicou. Era para estar zerado de pecado e o pecado multiplicou. Até hoje as igrejas pregam contra o pecado. Mas como assim? Se Jesus já morreu para pagar o meu pecado, logo eu não tenho nenhum pecado. Ele já pagou, eu estou limpo. Ele pagou a minha dívida. Eu não devo mais nada. Ele não já pagou? Só que as mesmas igrejas que falam sobre isso, eles mesmos se contradizem. Eles falam que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo ele pede para você aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados. Mas como assim? Eu vou me arrepender de algo que ele já pagou? Mas ele já pagou, então eu não preciso me arrepender. Ele já pagou minha conta. Quando você paga uma dívida em uma loja que você está devendo, quando você paga uma parcela de uma coisa que você tirou de um ventilador, ou de um colchão, né? Ou de um travesseiro, de uma geladeira, quando você quita a última parcela, você vai ficar devendo a loja mais? Não, zerou. Você não deve mais nada. Você está limpo. Agora o Jesus morreu para pagar os meus pecados, e aí eu tenho que me arrepender até hoje pelos pecados. Mas como assim? Ou ele pagou ou não pagou, ou ele zerou ou não zerou. E eles não se decidem. Por causa de quê? Porque a Bíblia foi criada desse jeito, para criar confusão. E ninguém chega a lugar nenhum. Ela diz que ele pagou pelos nossos pecados, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, levou sobre ele tudo na cruz do Calvário, e até hoje as pessoas continuam morrendo de câncer, de diabetes, de tumores, todo tipo de doença que você puder imaginar, mas na Bíblia está escrito que Jesus levou sobre ele as nossas doenças. Eu até poucos dias, eu estava com anemia no sangue, tomando remédio para anemia. Eu estava com um verme na barriga, tomando remédio para matar verme. Mesmo Jesus tendo levado sobre ele as minhas enfermidades. Mais de 2000 anos depois, até hoje as pessoas continuam doentes, continuam morrendo de enfermidade nos hospitais. Então ele não levou a enfermidade de seu ninguém. Vocês estão entendendo? É assim que a Bíblia foi montada, meu irmão. É somente tem que ser muito idiota para acreditar que Jesus levou alguma doença de ninguém. O mundo está repleto de gente doente até hoje. Tem que ser muito idiota para acreditar que ele morreu para pagar o teu pecado. As pessoas estão se prostituindo todos os dias. Ele levou o pecado desse povo? Nunca. Tanto é que o povo peca até hoje. Somente os idiotas caem numa ideologia dessa. Mas aqueles que param para pensar, percebem, rapaz, realmente, o que esse cara está falando tem sentido. O que ele realmente está pregando tem sentido. É um evangelho que tira a fantasia da máscara religiosa. A religião coloca as pessoas na ignorância. E eu resgato elas da ignorância. Eu não quero que elas acreditem no que eu estou anunciando. Mas uma coisa elas não podem negar. O que eu falo baseado em provas. Não é porque eu estou inventando da minha cabeça. Tá? E eu uso a própria Bíblia
e desmascaro ela mesma. Eu não preciso usar o meu livro que eu tenho na minha mão. Eu posso usar a mesma Bíblia e desmascaro ela. Que ela não pagou o pecado de ninguém, que Messias não morreu para levar a doença de ninguém. Nada disso é verdade. Tudo isso são ilusões. Observa que está escrito no livro de Mateus, que depois que ele morreu, os túmulos se abriram e muitos mortos que dormiam debaixo da terra entraram em Jerusalém. Mais de 2000 anos de história já se passou e nunca houve nenhum registro de nenhum judeu, de nenhum arqueólogo, de nenhum historiador que pode provar que esse evento realmente aconteceu. Ninguém registrou nada disso. Então como é que essa mentira está na Bíblia? A Igreja Católica colocou isso na Bíblia, mas foi só ela que fez isso. Não houve nenhum historiador judeu que morava em Jerusalém, na mesma época, que presenciou pessoas que tinham morrido e que estavam agora vivos conversando entre eles. Ninguém anotou nada, ninguém escreveu nada sobre isso, somente a Igreja Católica que fez isso, e pronto. Tu acha mesmo que se isso tivesse sido verdade, não tinha milhares de relatos no mundo inteiro, provas científicas e arqueológicas que isso realmente aconteceu? Você acha que não ia ter? Ia, meu irmão. Porque foram muitos que ressuscitaram, de acordo com a fantasia da Bíblia. E o povo que viu eles iam registrar na história, que esse evento realmente aconteceu. Mas não, nunca houve nenhum historiador judeu que anotou isso. Então de onde veio isso? Da Igreja Romana. Eles que inventaram isso. Aí o Messias ressuscitou as pessoas depois que ele morreu. Aí agora nós temos que esperar ele voltar para ressuscitar os que ficaram. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. Isso é mentira. Tá na Bíblia? Tá, mas é uma mentira. Aquilo nunca aconteceu. Aquilo é uma montagem que eles inventaram. Nunca aconteceu tal coisa, tá? Vamos continuar. Então, quando eles estavam na escuridão, o que acontece? Eles serão presos pelo tempo de vida que ele interrompeu de outra pessoa, de outras pessoas. Recairá sobre ele na terra da escuridão. Mas aquele cujo a vida foi tirada antes da hora, poderá ser retirado desse lugar por um ser enviado do Altíssimo Yahweh. Então quem vai pegar a alma de alguém que morreu antes da hora é um mensageiro do nosso verdadeiro Criador. Não é um mensageiro do Jeová, do Deus da Bíblia, né? Do impostor, não. Aí, o mensageiro do nosso Pai pega a pessoa que o assassino matou antes da hora e tira a alma dele e traz para a terra. Tá? Traz até a terra. Vamos continuar. Para nascer outra vez e completar o tempo que devia, e completar o tempo de vida que foi interrompido, e durante esse período o seu assassino estará preso. No entanto, depois de um longo tempo que completar a quantidade de anos interrompido pelo seu assassino, ele também será retirado das trevas e entregue novamente ao esquecimento para começar tudo de novo. Porém, nessa nova vida que ele vai retornar, será colocado em um corpo deformado, para não mais prejudicar nenhum de seus irmãos, além dele sofrer pra caramba na escuridão, e no dia em que ele voltar ao mundo, ele vai nascer aleijado. E isso a Bíblia não explica. Vocês acham que é à toa que alguém nasce aleijado nesse mundo? Acha que é à toa que alguém nasce mudo? Acha que é à toa que alguém nasce cego? Não, meu irmão.
são pessoas perversas. E estão vindo lá de baixo. E foram colocados em corpos deformados na terra, para eles nunca mais prejudicar a vida de ninguém. Agora vai ser ao contrário. Vão ser eles que vão precisar de ajuda, até mesmo para sobreviver. Estão entendendo? Estão pensando que o Supremo é brincadeira? E isso a Bíblia não explica. Tá? Agora, quem é que traz esses de lá das trevas e coloca nos corpos deformados, coxo, aleijado, cego, mudo? São os anjos de Jeová. Não são anjos do Pai. O Pai vai pegar a alma daquele que morreu inocente, antes da hora, que o assassino matou. Esse os anjos do nosso Pai retira da escuridão e traz para a terra, para ele terminar de completar o tempo de vida que o outro tirou dele. Estão entendendo? Ele vai nascer esse mundo e vai apenas completar a quantidade de ano que faltava, que foi interrompido. Por isso que tem pessoas que nascem e morrem com 2 anos, às vezes com 1 ano, com 8 meses. É por isso. É porque muitas das vezes é alguém que veio à Terra apenas para completar aquilo que foi interrompido. E isso a Bíblia também não explica. É por isso que tem criança que ela mal nasce, pouco tempo depois ela adoece e morre. Ela vai para o inferno, depois não, ela sobe, ela vai embora. Ela veio aqui só completar um tempo que foi interrompido em outra época. Ela completa o tempo dele, a família chora porque está enterrando uma criança, um inocente, mas ao mesmo tempo a família se conforma. Fala que é um anjinho que voltou para Deus. Não voltou para Deus não. Deus não é digno de receber nenhum desses anjinhos. Quem vai receber ele é Yahweh. Não é o Deus da Bíblia não, tá? Apesar das pessoas pensar que é o Deus da Bíblia, não é ele não. Ele não é digno de receber nenhuma dessas crianças. Esse Deus perverso e astuto da Bíblia, tá? Ele não é digno de receber nenhum desses inocentes. Os inocentes voltam para Yahweh, não para o Deus da Bíblia. Agora, como o povo está enganado, pensa que eles morreram e Deus levou. Não, esse Deus nem levou ele. Nem teve o direito de tocar nele. O Deus da Bíblia não. Hoje eu tenho certeza, 100%. Tá? Eu estou anunciando uma mensagem para a nossa geração que vai na contramão de tudo aquilo que a raça humana já viu e ouviu. Porque eu estou anunciando algo que vem lá de cima. Do reino que é fora desse mundo. Do reino do nosso Pai. Do nosso Criador. E não é o reino de Deus. O reino de Deus é aqui. A palavra que eu anuncio não vem de Deus. E nem dos anjos de Deus. É do Pai dele. Se quiser entender, entenda. Então, quando eles são colocados novamente em outro corpo deformado, para não mais prejudicar nenhum de seus irmãos, meus caros amigos, não é do jeito que colocaram na Bíblia. Exemplo, está escrito lá: temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, dando a impressão de que o Ser Supremo é quem vai punir a pessoa, quando na verdade foi a própria pessoa que transformou a sua vida no inferno, tanto nas trevas como na terra. Está entendendo? E isso a Bíblia também não explica. Porém, se nessa nova vida que ambos terão, nessa nova vida que ambos terão, ou seja, tanto a pessoa que morreu antes da hora, como o seu assassino que retornou depois e foi colocado num corpo deformado, se ambos terão, nessa nova vida que ambos terão, se eles conseguirem
viver de forma simples e natural, arrependendo-se de seus pecados, desviando-se dos caminhos do mal, e tiver o privilégio de conhecer e aceitar o nome do Altíssimo Yahweh, então sua alma, o espírito, no dia do seu velório, será libertado ao sair do corpo. Ela será conduzida pelos anjos do Altíssimo, iniciando a sua viagem de volta ao reino da luz. Não é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino do Deus da Bíblia. É esse céu aqui mesmo. Tá? Ele não vai me enganar mais não. Eu vou desmanchar o ensinamento dele. O ensinamento mentiroso dele. O reino dos céus que ele promete é esse céu aqui. Mas ele não vai tirar você daqui para ir para o céu. Ele te promete um céu e te entrega outro corpo. E você continua na terra. E isso a Bíblia dele não explica. Porque a Bíblia dele foi feita para iludir o povo, na esperança que eles serão ressuscitados quando Jesus voltar. Aí ele tirou a reencarnação da Bíblia dele, para passar uma ideia de que a reencarnação é coisa de feiticeiro, é coisa do diabo, quando na verdade é coisa dele mesmo. Ele tirou para ninguém saber que é assim que ele mantém o povo preso na terra, prometendo o reino dos céus, e elas continuam presas na terra. Vocês estão entendendo? Por isso que ele tirou essa verdade da Bíblia dele. E no mesmo lugar aonde habitava antes de serem enganados pelo Deus maligno, antes de serem enganados pelo Jeová. Eu vou repetir bem devagar. E se nessa nova vida ambos terão, se eles conseguirem viver de forma simples e natural, arrependendo-se dos seus pecados, desviando-se dos caminhos do mal, e tiver o privilégio de aceitar ou de conhecer o nome do Altíssimo Yahweh, nosso Criador, né? Então, sua alma ou espírito, porque mulher tem alma, homem tem espírito, no dia do seu velório será libertado ao sair do corpo. Ela será conduzida pelos anjos do Altíssimo, não é pelos anjos de Deus, pelos anjos do Altíssimo, do nosso Criador e Yahweh, iniciando a sua viagem de volta ao reino da luz, não é o reino dos céus. O mesmo lugar ao mesmo lugar aonde habitava antes de ser enganado pelo Deus maligno desse mundo, e assim entrarão na imortalidade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem quiser compreender, que compreenda. Revelou o arcanjo Mitzaú, ou o anjo do Altíssimo. Fala do jeito que você quiser, se é anjo, se é arcanjo, não importa, dá no mesmo. Vocês estão entendendo? Esta é a mensagem daquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Porém, ele não governa esse mundo. Ele apenas criou e deixou nas mãos de Deus, nas mãos de Jeová, nas mãos do nosso irmão mentiroso e trapaceiro. E apesar dele ser mentiroso, trapaceiro, assassino, enganador, é o ser mais adorado do planeta Terra. Tá errado? Não, tá certo? Ele tem que ser adorado é na terra dele mesmo. Ele não pode ser adorado além daqui. Além daqui ele não recebe nenhum tipo de adoração. Ele só pode ser adorado aqui. Fora daqui ninguém adora ele. Quem quiser entender, entenda. Até a próxima.